Meu nome é Cláudia Regina Nichinig e eu venho apresentar o texto Ecoando Vozes de Mulheres Indígenas Resistindo às Violências de Gênero. Neste artigo, eu pretendo analisar as agendas de enfrentamento às violências através das vozes das mulheres indígenas Guarani Kaiowá, que participaram da grande Assembleia de Mulheres Indígenas, chamada Cuianguete-Iguaçu, que aconteceu nos anos de 2019 e 2020 no estado do Mato Grosso do Sul. Essas assembleias contam com a participação de meninas e mulheres indígenas e também com a presença de convidadas, convidados e autoridades. Neste espaço, eu estou entendendo como um espaço de formação de lideranças, mas também um espaço de denúncia, em que mulheres indígenas, em seus próprios territórios, denunciam diferentes formas de violência. São através dessas falas que eu vou identificar o que essas mulheres estão entendendo como violências. Então, este conceito parte da própria análise e observação das mulheres indígenas. Então, a proposta é enfocar como elas problematizam essas questões, como conceituam essas violências e quais são as formas de enfrentamento que elas estão entendendo para as violências a que são acometidas em âmbito conjugal e familiar, mas também em relação ao ambiente público, principalmente nas relações com o Estado. Essas assembleias e essa participação de mulheres e meninas indígenas em movimentos sociais, eu estou analisando a partir das discussões propostas pela História do Tempo Presente, em que a discussão de que culturas indígenas restringiam as mulheres aos espaços políticos e muitas vezes suas falas estavam restritas aos espaços privados. Então, essa dicotomia espaço público e privado, eu vou analisar nesse artigo, mas principalmente vou enfocar a centralidade das pautas específicas das mulheres nesses movimentos sociais indígenas. É importante a gente ressaltar que essas pautas, elas estão pensando questões específicas das mulheres. Mesmo que a grande pauta aglutinadora dos movimentos indígenas brasileiros seja o direito às terras tradicionais e o reconhecimento das terras, as mulheres reivindicam questões específicas, principalmente a questão do enfrentamento às violências, a que são acometidas. Né? Então, esse espaço é um espaço de fala, né? Que, segundo Bell Hooks, é um espaço em que as mulheres erguem a voz. Não é uma mera gesto de palavras vazias, mas é uma expressão de uma transição de objeto para sujeito, em que a voz liberta. A voz retira essas mulheres, né, de uma situação em que elas não tinham a oportunidade de fala em espaços políticos. Então, essas assembleias são esses espaços de denúncia, mas também um espaço de acolhimento, né, em relação a essas temáticas. As violências, elas, como eu já tinha dito, elas não se restringem só ao âmbito privado, né, acometidas por companheiros, maridos ou familiares, mas também há denúncias de violências acometidas em espaços públicos, principalmente em relação aos serviços de saúde, né? Que muitas mulheres estão entendendo a forma e o tratamento, principalmente em relação ao parto e nascimento, como uma violência que a gente pode chamar de violência obstétrica, que se relaciona às questões de parto e nascimento. Há também, né, as denúncias
de violências em relação às mães indígenas que tiveram seus filhos e filhas retiradas do seu convívio, né, tiveram seu direito de guarda retirado por conta de denúncias de negligência. Né? Então, essas crianças foram retiradas do chamado fogo doméstico para serem colocadas em instituições governamentais de acolhimento. Isso está sendo denunciado como uma forma também de um olhar colonial a partir das formas de cuidado e dos modos de cuidado dessas mulheres indígenas. Então, esse trabalho tem como objetivo fazer ecoar essas diferentes denúncias, fazer com que outras pessoas tenham conhecimento dessas diferentes denúncias de mulheres indígenas Guarani Kaiowá. Convido à leitura a todas, todos e todos. Obrigada.